Bom dia, dando início a mais um Pão Diário. E hoje, Sexta-feira Santa. Você já parou para se perguntar o que isso significa para você? A Sexta-feira Santa, ou a Sexta-feira da Paixão, também como é conhecida, foi o dia que Jesus foi crucificado e morto pelos nossos pecados. A Bíblia, ela descreve o Evangelho, os últimos acontecimentos da vida e a obra de sacrifício de Jesus Cristo nesse dia. Mas muitos anos já havia sido profetizado acerca desse sofrimento de Cristo. Então, para nós que estamos hoje nesse dia de Sexta-feira Santa, talvez seja um dia comum, ou um dia qualquer, um dia que você vai comemorar, um dia de feriado, mas observe uma coisa, que esse dia, hoje eu vim dar aula no Pão Diário, hoje, esse dia foi muito emblemático na vida do cristão, porque foi nesse dia que Jesus morreu para nos dar o direito da vida eterna, para nos resgatar do pecado, para nos resgatar da mão do diabo. E as últimas horas de crucificação de Jesus, elas foram marcadas por acontecimentos assim que se pode dizer emblemáticos para a nossa fé, para a fé de cada cristão. Na quinta-feira da Semana Santa, da Paixão, Cristo e seus discípulos, ele havia feito a última ceia, os preparativos para a festa, e Jesus celebrou essa última Páscoa com eles. E Jesus lavou os pés de cada um dos seus discípulos. E isso está lá no livro de João, capítulo 13. A humildade, o Senhor ali fazendo preparativos com eles, fazendo a última ceia, a última Páscoa com seus discípulos. Jesus lava os pés dos seus discípulos na quinta-feira santa, indicou que seria tudo, né? Indicando que seria traído por um dos 12. E ele indica isso, ele dá essa dica de que ele tinha sido traído e ele ia ser traído por um dos 12. Ele deu recomendações da palavra de despedida e orou com eles. Isso você vai encontrar no livro de João, capítulo 14, versículo 17. E o sofrimento do Salvador do mundo era perplexo diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, toda a agonia que ele ia passar. Jesus já sabia de tudo que ele ia passar, ele sabia para que ele vinha, ele sabia qual era o propósito que ele tinha. E era na sua agonia solitária no jardim do Getsemane, ele foi traído por Judas. E todos os seus amigos mais chegados se afastaram dele. Então, na Sexta-feira Santa, Jesus Cristo ele revelou tão vasto amor que ele sentia pelo Pai, que ele sentia pela obediência e por nós, para que nós fôssemos resgatados dos nossos pecados para si mesmo. Então observe que Jesus foi traído, Jesus ele lava os pés dos discípulos, Jesus faz essa última Páscoa com ele, faz a preparação da Páscoa, ali ele avisa que um dos 12 vão trair. E quando Jesus está lá no Getsemane, né, orando, e nós sabemos que foi um momento muito difícil para Jesus, ele chega até a dizer: Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas ainda assim, Senhor, faça a tua vontade. E nós sabemos ali que Jesus ele teve esse momento de agonia, a qual ele foi traído, a qual os outros abandonaram. E aí no livro de Isaías 53, a partir do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, e sabe que é padecer. E como um que os homens esconderam o rosto, e desprezaram, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as vossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados. Reputávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviado pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre nós, sobre nós a iniquidade, e de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro que foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, essa passagem, ela expressa muito
a morte de Jesus. Observe que a palavra de Deus diz que ele foi moído, que ele foi transgredido, que ele levou sobre si os nossos pecados. E existe uma ordem cronológica dos acontecimentos dessa Semana Santa. Mas, para mim, a cruz de Cristo é a mais eloquente, é a maior expressão de amor de Deus por você. Porque Deus, ele deu o seu único filho por amor a nós, para que nós fôssemos resgatados dos nossos pecados, das nossas transgressões. Jesus, ele veio para ser o Salvador do mundo. Ele morreu por nós e não há outro caminho que não seja ele. Então, para mim, a maior expressão de amor, a maior e a mais eloquente expressão de amor foi Deus ter dado seu único filho para morrer por nós, para nos resgatar dos nossos pecados. E por meio disso, não há outro caminho que nos leve a Deus. Porque lá no livro de João 14, versículo 6 vai dizer: ele morreu por nós. E vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Se ninguém vai ao Pai se a gente não aceitar ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Ninguém vai ao encontro de Deus se não for por Jesus. Para isso ele morreu na cruz, derramou seu sangue, a sua carne foi humilhada, mas o que ele fez? Ele derramou seu sangue para que ele viesse seu caminho, para que ele viesse a verdade, para que ele viesse a vida, para nos resgatar do nosso pecado. A cruz foi o gesto mais profundo de sacrifício. Jesus deixou sua glória, ele deixou os seus tesouros dos céus, ele deixou o seu trono no céu, tornou-se homem e foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, foi pregado numa cruz. Sendo Deus, sendo Senhor, ele se fez servo. Sendo santo, ele se fez pecador. Sendo bendito, ele se fez maldito. Sendo o autor da vida, ele teve que nos dar a vida. Teve que dar a sua vida por amor de cada um de nós. E você já parou para se perguntar quem levou Jesus para a cruz? Jesus, ele não foi morto na cruz porque por conta dos sacerdotes que o prenderam. Jesus não foi morto na cruz talvez porque o Sinédrio o lhe condenou, porque Judas o traiu, ou porque até mesmo seus discípulos, o abandonaram. Jesus, ele foi preso no madeiro, amado. Ele foi crucificado, foi açoitado, foi humilhado por conta dos nossos pecados, por conta das nossas transgressões. Jesus foi pregado na cruz. Porque no versículo 5 fala: por causa do quê? Das nossas transgressões, das transgressões do povo, ele foi ferido, ele foi ali pregado por conta dos nossos pecados. Talvez você diga que você nem existia, mas Jesus já pagou um preço pelo teu pecado mesmo antes de você existir. Levou sobre si os nossos pecados e ele se fez pecador por nós. E a espada da lei caiu sobre ele. A espada da lei caiu sobre ele. E por esta nós fomos substituídos. Observe que a lei não foi cumprida nem por Abraão, nem por Isaac, nem por Jacó. E Jesus veio para cumprir essa lei. E essa espada caiu sobre ele. O Senhor se fez todo esse sacrifício por nós. Jesus, ele sofreu rejeição. Ele foi rejeitado entre os homens pelo seu povo, foi rejeitado pelos religiosos da época. Ele foi rejeitado pela multidão que o recebeu como rei. Ele foi a mesma multidão que seguia, que aceitou Jesus como rei. O mesmo povo que comia do pão e do peixe, o mesmo povo que recebia o milagre, o mesmo povo que andava com ele, o rejeitaram também. E Jesus foi rejeitado. Jesus, ele foi rejeitado por todo esse povo, pelas autoridades de Roma, pelo Herodes, que
queria sua morte. Ele foi rejeitado por Pilatos, que foi um covarde, que abriu mão, que lavou as mãos. Ele foi rejeitado por Antipas, os escarnecedores dele. Ele foi rejeitado. Rejeitado por todas essas autoridades e até mesmo abandonado pelos seus discípulos, por amor a nós. Na cruz ele também ali, né, deve ter conjecturado, mas Jesus sabia o propósito para o qual ele veio. Aquele povo que recebeu ele como rei, que aplaudia, que andava, aquela multidão comia pão e peixe também abandonaram, foi o mesmo que gritou: crucifique-o. Será que nós não estamos rejeitando Jesus também nos dias de hoje? Quando a gente não quer levar Jesus para nossa casa, quando a gente não quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando a gente não quer aceitar Jesus pelo sacrifício de cruz que Ele fez, nós também rejeitamos Jesus nos dias de hoje. Nós também não fazemos questão de servir a Jesus como Ele veio para nos servir. Ele também é rejeitado nos dias de hoje. E que nós não sejamos essas pessoas que venham rejeitar Jesus, porque Ele foi rejeitado. Jesus, no versículo 6 desse capítulo, Ele foi totalmente humilhado. Jesus foi cuspido, açoitado, coroado com espinho. Teve que carregar a cruz em Jerusalém ao lado dos ladrões. Foi humilhado pela multidão, pela morte de cruz. E teve sede, e lhe deram vinagre para beber. Jesus suportou todas essas humilhações por você, por mim e por você. A humilhação de Jesus foi tão grande que para um judeu a sua nudez era uma vergonha. E Jesus ele foi pregado naquela cruz nu, açoitado, espancado, humilhado, cuspido. E quando ele teve sede, lhe deram vinagre para beber. É interessante que o vinagre é um líquido que corrói. Isso já é uma tipologia, já é uma simbologia do pecado. Porque o pecado nos consome. O pecado também nos corrói. Jesus, ele comprou você, Ele me comprou pelo um alto preço. Ele nos comprou para nos dar o direito da vida eterna. E Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele conquistou a vida eterna. Ele está vivo. Ele não está preso no madeiro, Ele não está pregado numa cruz. Ele ressuscitou e Ele nos comprou com seu sangue e nos tirou da escravidão, do império das trevas, do jugo do pecado e da mão de Satanás. Agora nós somos livres para adorar, nós somos filhos de Deus justificados do pecado, herdeiro do trono de Deus, pelo direito de morte de cruz de Jesus Cristo. Foi para isso que Ele morreu, para nos livrar das garras dos Satanás, para nos comprar com seu sangue, para nos dar o direito da liberdade, porque antes éramos escravizados pelo nosso inimigo. E Ele nos justifica diante do Pai pelo seu sangue e nos dá o direito de sermos adotados por Deus, co-herdeiros de Deus, herdeiros do trono de Deus. Jesus morre, Deus dá o seu Filho unigênito para que Ele venha ter outros filhos. E nós hoje que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, que reconhecemos Ele como Deus soberano, que reconhecemos Ele como Pai, nós somos co-herdeiro desse trono que Jesus pagou com seu sangue por mim e por você. Hoje o Pai nos chama, hoje Deus nos chama, porque Ele nos comprou com seu sangue. E hoje nós somos filhos de Deus, aceitos e pelo sacrifício de cruz que Jesus fez. Então não há outro caminho. Se você quer ser filho de Deus, você vai ter que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Ele morreu na cruz, derramou seu sangue para nos comprar, para nos justificar, para nos libertar da mão de Satanás e para nos dar o direito da liberdade da vida eterna. Você já está preparado para a morte? Porque você pode estar dizendo: não vou aceitar Jesus agora. Eu estou ouvindo isso que Jesus está voltando anos e anos, já nós estamos em 2021, Jesus já não voltou. E se a morte chegar para você? Quantos foram sucumbidos pela morte de surpresa? Porque lá em João 10:10, a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele está matando. E quantos estão morrendo sem o direito da vida eterna porque não aceitaram o sacrifício de cruz, porque ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? A morte, ela não é o fim da sua vida. Ela é o início de uma nova história. Jesus declara a continuidade dada após a morte e a continuidade. E ela tem duas formas de continuar. A primeira morte é para aqueles que estão salvos.
A primeira morte é para aqueles que aceitaram o sacrifício de cruz. A primeira morte é para aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ele diz aqui, ó, que a morte, ela é o início de uma vida eterna que se torna não uma vida eterna com Cristo. Aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que são considerados agora filhos de Deus, herdeiro do trono, a morte não é fim, é o início de uma nova história com Cristo. E para aqueles que morreram com Cristo, a passagem da morte, olha o que ele fala lá em João capítulo 5, 24. Em verdade, lhe digo, que ouve as minhas palavras e crê naquelas que enviei, e crê naquele que eu enviei, terá o direito da vida eterna. É Jesus declarando: se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ter o direito da vida eterna dado por ele na cruz do Calvário, quando ele lhe compra com seu sangue. Mas a morte também para aqueles que rejeitaram, para aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, como Senhor e Salvador da sua vida, e que também não aceitaram o sacrifício de cruz, é o início de uma eternidade numa tormenta que a Bíblia chama de inferno. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afasta-te de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado fogo eterno para o diabo e os seus anjos. Então, amados, Jesus, ele nos deu o sacrifício, ele se fez o sacrifício, ele derramou o seu sangue para que eu e você tivéssemos o direito da vida eterna. E Lucas capítulo 16, 19 e 31, Jesus mostra claramente que existe o céu e o inferno. Lucas capítulo 16, leia lá a passagem do rico e do Lázaro. Quando eles morrem, um vai para o céu, um vai para o inferno. E lá do inferno, Lázaro vê um mendigo lá no céu. E ele, quando está naquela tormenta, ele pede para que Lázaro vá lá, para que o mendigo vá dar água para ele. E Jesus fala que entre eles há um grande abismo, que não tem como quem está no céu ir para o inferno, quem está no inferno ir para o céu. E o rico pede para que alguém venha avisar então seus parentes na terra, para que eles também não vá para o inferno. E ele ouve que na terra tem os profetas que pregam a verdade, que pregam a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a gente tem que crer nos profetas. Então, amado, hoje é dia de você repensar no sacrifício que Jesus fez, que ele morreu naquela cruz, carregou aquela cruz, foi açoitado, cuspido, morto, chicoteado, teve coroas de espinhos, sangrou, para que nós pudéssemos ter o direito da vida eterna e não para o inferno. E isso mostra que quem morre não volta, porque se pudesse voltar, com certeza esse homem voltaria para avisar a sua família. Leia Lucas 16, 19, essa passagem, que você vai ver claramente que tem um inferno e que tem um céu. E que quem morre não volta, não tem como voltar, não tem volta. Mas não é esse o mérito da palavra de hoje. Cabe a você avaliar se tem a vida eterna ou não. Se já aceitou o sacrifício de cruz ou não. Ou se foi remido se você já foi remido pelo sangue de Jesus. Escolha hoje. Escolha hoje seguir esse Jesus que morreu na cruz, que deu a sua vida por mim e por você. E tem uma ordenância, né, dos acontecimentos da Páscoa de Cristo. Eu quero compartilhar mais isso com você nesse Pão Diário hoje, que foi o passo a passo de tudo que aconteceu. No jardim, depois de traído, Jesus ele foi preso e levado perante os sacerdotes. No Sinédrio, especialmente no tribunal, no Supremo Tribunal dos Judeus, que era o Sinédrio, ele foi levado. Jesus é escoltado pelo governo de Pilatos. Jesus é conduzido a Herodes e é interrogado, mas fica em silêncio, porque ele sabia o preço que ele tinha que pagar para que nossas vidas fossem salvas. Jesus, conduzido por Herodes, ele é interrogado, ele fica em silêncio, como não havia provas, revogaram a sua condenação à morte. E novamente é enviado a Pilatos, que tenta absolvê-lo. De toda forma, a audiência da multidão gritava insistentemente para que Jesus fosse crucificado e morto. Absolveram o ladrão, os assassinos, Barrabás, em vez de Jesus. A gente faz isso até os dias de hoje. A gente prefere outras coisas do que a Deus.
Pilatos lava suas mãos e autoriza a sua morte. Judas, motivado pelo remorso, devolve as 30 moedas de prata e suicida-se. Jesus foi chicoteado, zombado pelos soldados. Jesus caminhou em lugares da caveira, o Gólgota. Simeão, o sirineu, foi forçado a levar a cruz de Cristo, ajudar. Ele não parou porque ele quis. Ele foi forçado. As mulheres lamentavam em choro. E chegando no lugar, os soldados deram-lhe vinho com fel. Cristo é crucificado. Os soldados preparam as suas roupas e sorteiam as suas túnicas. Os judeus que assistiam crucificando insultavam o Senhor. Um dos ladrões confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus incomoda. Jesus ali incomoda a sua mãe João. Em pleno meio-dia, o céu escureceu-se. Jesus disse: está consumado, e entregou o seu espírito. Jesus morreu por volta de 15 horas, e o véu do santuário rasgou de alto a baixo. Houve terremoto, sepulcros e se abriram. A palavra diz que muitos levantaram muitos que estavam mortos ressuscitaram. A confissão do centurião e outros vigia. Para confirmar que Jesus havia morrido, os soldados perfuraram o lado de Jesus com uma lança. Jesus era retirado da cruz e levado por José de Arimateia. José e Nicodemos sepultaram Jesus. E no sábado Jesus permaneceu na sepultura. Os soldados foram enviados para guardar o sepulcro. No domingo pela manhã, o sepulcro estava vazio. Jesus ressuscitou dos mortos, como havia anunciado diversas vezes. O Salvador do mundo venceu a morte. A realidade dos acontecimentos daquela noite, daquela sexta-feira sombria, teve impactado a vida de todos naqueles que crê e confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ah, meu irmão, essa foi toda a trajetória da Sexta-feira Santa. Eu fiz questão de ler para você, mas que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos guardar e que nós possamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que o sacrifício de cruz que Ele fez não tenha sido em vão, que o sangue que Ele derramou por você possa pagar o teu preço e que você possa ser chamado filho e filha de Deus. Não rejeite Jesus, não humilhe mais Ele dizendo que você não quer. Aceite Ele hoje como Senhor e Salvador da tua vida e tenha o direito da vida eterna, tenha o direito de ser chamado filhos de Deus e pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Essa é a Sexta-feira Santa que muitos estão festejando, preparando comidas, preparando chocolate e Páscoa sem saber o verdadeiro sentido, que Ele morreu nesse dia para te dar o direito da vida eterna. Ele pagou a tua vida com seu sangue para que hoje você pudesse ter o direito da vida eterna e ser livre e ter a liberdade de adorar o Senhor. Fique com Deus, Deus te abençoe. Compartilhe desse conhecimento com outras pessoas e até amanhã.